As glândulas salivares são divididas em glândulas salivares maiores e glândulas salivares menores. As maiores estão compostas pelas parótidas, nessa localização, pelas submandibulares e pelas sublinguais. E as glândulas salivares menores estão distribuídas por toda a mucosa do trato aerodigestivo alto. Esse vídeo aborda exclusivamente os tumores da glândula parótida. Se esse não é o seu caso, ou se você não conhece alguém que tenha este tipo de problema, esse vídeo não vai ser útil para você. Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e sou cirurgião de cabeça e pescoço. E dentre os vários tipos de tumores benignos e malignos que a gente trata, os tumores das glândulas salivares, tanto maiores quanto menores, estão entre essas lesões. As glândulas salivares elas se dividem em salivares maiores e salivares menores. As parótidas, nessa localização, fazem parte das glândulas salivares maiores. Vamos primeiro ter uma noção de anatomia. As glândulas parótidas localizam-se na região anterior e inferior ao pavilhão auricular. Elas repousam sobre parte da musculatura mastigatória e do ramo da mandíbula. São responsáveis por produção de saliva através de um ducto, através do estímulo mastigatório e um estímulo químico. Durante a mastigação, ocorre o lançamento da saliva na boca através desse ducto, que abre na parte posterior da cavidade oral. A parótida é o local onde mais ocorrem os tumores da glândula salivares, sendo responsável por mais ou menos 80 a 85% dos tumores de glândulas salivares. Dos tumores que ocorrem na parótida, aproximadamente uns 75% são tumores benignos e os restantes 25% são compostos de tumores malignos. O tumor benigno mais comum das glândulas salivares é o adenoma pleomórfico, que corresponde a mais ou menos metade de todos os casos de tumores salivares. Os tumores malignos mais comuns de glândulas salivares são o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico. E juntos, esses dois tumores correspondem a mais ou menos metade de todos os casos. Vamos ter uma noção sobre os fatores de risco. Os tumores de glândulas salivares eles são relativamente raros. Representam mais ou menos 6 a 8% dos tumores da região de cabeça e pescoço. Embora não exista um fator predominante que pode estar associado ao desenvolvimento de tumor de glândula salivar, vários fatores estão implicados como causas potenciais. Um desses fatores é a radiação, que está associada à maior incidência de tumores de glândulas salivares após uma exposição à radiação nuclear. Parece também ocorrer um risco aumentado em pacientes submetidos à radioterapia para doenças benignas ou linfoma após um longo tempo de acompanhamento. O tabagismo, não há uma relação clara entre o tabagismo e os tumores das glândulas salivares. Porém, o tumor de Warfarin, que é um tumor benigno, tem uma forte associação com o tabagismo. Essa relação explica por que esse tipo de tumor tem aumentado nos últimos anos nas mulheres, estando associados a uma incidência maior de mulheres fumantes. Infecções virais. No caso de infecção viral, há um risco aumentado de câncer de glândulas salivares. Nesse caso, nós temos em destaque 3 tipos de vírus. Primeiro, o vírus Epstein-Barr. Está fortemente associado ao carcinoma linfoepitelial, que é um carcinoma indiferenciado responsável por menos de 1% dos tumores de glândula salivar. O segundo vírus que merece destaque é o vírus HIV, e nos pacientes infectados por HIV há um aumento da incidência dos tumores das glândulas salivares. O vírus HPV, que é o papilomavírus humano, em alguns estudos mostram a associação de alguns subtipos de HPV com o câncer de glândulas salivares, mas não tem dados conclusivos que apoiem um papel causado pelo HPV na etiologia dos tumores malignos de glândula salivar. Fatores ambientais e industrial também tem que ser considerado. A exposição a produtos usados na fabricação de borracha, alguns produtos usados por cabeleireiros e compostos de níquel foram relatados como associados ao desenvolvimento de tumores nas glândulas salivares. Mas é necessário melhores estudos para melhorar essa relação entre risco dessa exposição e o tumor. Como é que se apresenta clinicamente esses tumores? A apresentação clínica de uma neoplasia de glândula salivar vai depender da localização específica, da origem e da extensão dos órgãos envolvidos que estão em volta dessa lesão. Os tumores de parótida geralmente se apresentam com a massa parotídea na parte lateral do pescoço, da face, frente ou abaixo do pavilhão auricular, e geralmente essa massa não tem dor associada. Quando você tem uma tumoração na tomografia da parótida associado a sinais de envolvimento do nervo facial, geralmente indica presença de um tumor maligno, ou seja, quando tem paralisia e uma massa, geralmente a associação com malignidade. Quando temos um tumor mais agressivo, há uma tendência maior para disseminação pelas linfonodos regionais, podendo ocorrer nódulos palpáveis na região do pescoço, geralmente nessa parte superior. Quando ocorre metástase à distância, que não é muito comum na maioria dos casos, ocorre geralmente o acometimento de pulmão, seguido de ossos e depois fígado.
Já o carcinoma adenoide cístico está associado a um elevado risco de metástase à distância, que pode ocorrer em 10 a 20 anos após o diagnóstico e tratamento, ou seja, pode ocorrer tardiamente após o tratamento desse tipo de lesão. Vamos pensar no diagnóstico diferencial, com o que essa doença se parece. Várias doenças podem causar um tumor ou aumento da paróstata. Essas doenças podem incluir cisto salivar, cisto branquial, pedra formada na glândula, metástases de outros tipos de tumores, síndrome de Sjögren e adenomegalia regional nas doenças infecciosas ou inflamatórias, que são as ínguas dessa região. Nos pacientes com histórico de melanoma ou outros tumores malignos nessa região de face e couro cabeludo e que apresenta paralisia facial, a gente deve suspeitar que exista uma metástase desse tumor para a paróstata. Mesmo que não tenha um diagnóstico de tumor maligno, mas se essa pessoa fez a ressecção de uma lesão de pele em um desses locais da região do cabeça e pescoço e não fez o exame, e esse paciente se apresenta com uma paralisia facial, a gente deve suspeitar de uma metástase dessa lesão que foi retirada para a paróstata, causando esse caroço, esse tumor. A gente deve diferenciar com muita clareza um tumor maligno de uma parótida com a paralisia facial da paralisia de Bell, mas a gente não vai abordar isso neste momento específico. Como a gente vai avaliar o paciente com um tumor de paróstata? Primeiro a gente vai fazer uma avaliação da história clínica. Na avaliação do caso a gente deve prestar atenção na duração da presença da massa, na rapidez de crescimento e se tem ou não a presença de dor, de dormência, de qualquer assimetria do movimento facial. Sempre a gente tem que questionar se há algum histórico de câncer de pele da face ou da região de couro cabeludo. O exame físico é extremamente importante. Nesse exame físico a gente vai avaliar o tamanho da massa, a mobilidade, a fixação na pele ou fixação em estruturas profundas. A gente vai avaliar a limitação na abertura da boca, dor à palpação, presença ou não de lesões de pele da face e sempre tem que examinar, como eu estou frisando, o couro cabeludo. Quais os exames que a gente realiza para poder avaliar esse tipo de lesão? A ultrassonografia geralmente é o exame inicial de avaliação. A gente busca definir a localização da lesão, o tamanho e as características que possam levar à diferenciação entre um tumor benigno e um maligno, ou seja, um tumor benigno e um câncer. A ultrassom permite também avaliar se ocorreu extensão para doenças para os linfonodos cervicais, ou seja, se tem ínguas no pescoço comprometidas. Outra coisa importante que conseguimos através do ultrassom é a possibilidade de guiar uma punção com agulha fina ou uma biópsia com agulha grossa, permitindo a definição da natureza da lesão, se é benigno ou se é maligno. Se as características da lesão fazem pensar em um tumor benigno, geralmente apenas ultrassom é possível indicar a cirurgia. Se a suspeita de um tumor maligno, geralmente a gente precisa refinar essa investigação. Isso pode ser feito através do uso de uma tomografia ou de uma ressonância magnética, para melhorar o planejamento cirúrgico na hora de abordar essa lesão. A tomografia e a ressonância magnética podem mostrar mais alguns detalhes da lesão se a gente for comparar com outra sonografia. Melhora também as informações da presença ou não de invasão óssea, no caso a mandíbula, se estiver profundamente acometido, e metástases para linfonodos. Ou seja, vão melhorar a avaliação da extensão do tumor, facilitando o planejamento cirúrgico na hora do tratamento. Diagnóstico. Quando que um tumor de parótida tem uma característica de uma lesão benigna, geralmente é indicada a cirurgia para ressecção sem a realização de uma biópsia antes, porque tem risco de lesão do facial nessa biópsia. Todo o material é retirado, então é submetido após a cirurgia a uma análise histopatológica. Se a lesão tem um aspecto de malignidade, e se a gente conseguir um diagnóstico antes por meio da punção, também se indica a cirurgia, ou seja, de uma forma geral, o tratamento dessas lesões é cirúrgico. Outra possibilidade é o exame de congelação, onde durante o procedimento cirúrgico a gente retira uma pequena área do tumor e é realizado um exame anatomopatológico durante o procedimento. Isso é indicado principalmente quando há uma suspeita de infiltração do nervo facial e há a necessidade de sacrifício desse nervo. Você não vai fazer uma cirurgia radical dessa sem a segurança de que se trata de uma lesão maligna. Como é uma decisão mais radical, então só deve ser tomada frente a um diagnóstico de câncer. Estadiamento, esse é um ponto importante. Quando a gente fala de estadiamento de um câncer, estamos falando na medida da extensão da doença, tanto no local onde a doença surgiu, quanto a extensão à distância, se a doença está disseminada. Para a gente fazer essa avaliação, a gente usa informações do exame físico e dos exames de imagem, principalmente ultrassonografia e tomografia computadorizada. São exames extremamente importantes. Não é muito comum, mas o PET scan é um exame que pode ser muito útil na avaliação da extensão da doença. Em um outro vídeo eu esclareço melhor sobre esse assunto e como é que se usa o PET scan nesse tipo de lesão, quais são as indicações. Vamos então ao resumo do tumor da parótida. Bom, a parótida faz parte das glândulas salivares maiores. Esses tumores, eles podem
que surgem na parótida. Pode ser tanto benignos quanto podem se tratar de lesões malignas. Felizmente, a grande maioria dos tumores das glândulas salivares são tumores benignos, sendo que a maioria desses tumores ocorrem na parótida. O adenoma pleomórfico é o tumor benigno mais comum das glândulas salivares. De longe, disparado, é o tumor mais comum. Os tumores das glândulas submandibulares, tumores das glândulas sublinguais e salivares menores são mais prováveis de ser malignos do que os tumores de parótida, se comparar os dois grupos. Geralmente, os tumores de parótida se apresentam com uma massa de crescimento indolor, uma massa de crescimento sem dor nessa localização. O diagnóstico diferencial desses tumores é bem amplo, vai passar por lesões císticas, doenças inflamatórias e tumores metastáticos. Geralmente, quando há paralisia facial, que mostra comprometimento do nervo facial, que passa dentro da parótida, é um indicativo de uma lesão maligna. Geralmente se trata de uma lesão maligna. O diagnóstico definitivo a gente só tem quando a gente faz a avaliação histopatológica da lesão, geralmente depois da cirurgia, que a gente pega todo esse material e manda para a biópsia. A gente pode fazer, na tentativa de esclarecer o diagnóstico antes da cirurgia, uma punção com agulha fina, que pode, em alguns casos, não ser suficiente para esclarecer o diagnóstico. Se você continua com alguma dúvida sobre esse assunto, eu tenho outros vídeos no canal que esclarecem melhor alguns pontos específicos. Outra alternativa é clicar em algum link aqui embaixo e marcar uma consulta tanto presencial ou por telemedicina. Ou então, você ver o conteúdo mais completo que a gente tem, mais detalhado, em um dos nossos cursos que trata deste assunto.